13. Alguns exemplos usuais farão compreender as transformações que se operam no reino orgânico apenas pela modificação dos elementos constitutivos. No suco de uva, ainda não há nem vinho e nem álcool, mas simplesmente água e açúcar. Quando esse suco chega à maturidade e que se encontra colocado nas circunstâncias propícias, ali se produz um trabalho íntimo, ao qual se dá o nome de fermentação. Nesse trabalho, uma parte do açúcar se decompõe, o oxigênio, o hidrogênio e o carbono se separam e se combinam nas proporções requeridas para se fazer álcool, de sorte que um bebedor do suco de uva não bebe realmente álcool, uma vez que ele não existe ainda. Ele se forma das partes constituintes da água e do açúcar, sem que haja, em suma, uma molécula de mais ou de menos. No pão e nos legumes que se comem, não há certamente nem carne, nem sangue, nem ossos, nem bile, nem matéria cerebral, e, entretanto, esses mesmos elementos vão, em se decompondo e se recompondo pelo trabalho da digestão, produzir essas diferentes substâncias apenas pela transmutação de seus elementos constitutivos. Na semente de uma árvore não há nem madeira, nem folhas, nem flores, nem frutos, e é um erro pueril crer que a árvore inteira, sob forma microscópica, encontra-se na semente. Não há mesmo falta muito nessa semente, a quantidade de oxigênio, de hidrogênio e de carbono necessária para formar uma folha de árvore. A semente encerra um germe que desabrocha quando está em condições favoráveis. Esse germe cresce pelos sucos que aure na terra e os gases que aspira do ar. Esses sucos, que não formam nem madeiras, nem folhas, nem flores, nem frutos, em se infiltrando na planta, formam a sua seiva como os alimentos. Nos animais, formam o sangue. Esta seiva, levada pela circulação a todas as partes do vegetal, segundo os órgãos onde ela termina e onde sofre uma elaboração especial, se transforma em madeiras, folhas, frutos, como o sangue se transforma em carne, ossos, bile, etc., etc. E, no entanto, são sempre os mesmos elementos: oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono, diversamente combinados. 14. As diferentes combinações dos elementos para a formação das substâncias minerais, vegetais e animais não podem, pois, operar-se senão no meio e em circunstâncias propícias. Fora dessas circunstâncias, os princípios elementares estão, de alguma sorte, na inércia. Mas desde que as circunstâncias sejam favoráveis, começa um trabalho de elaboração. As moléculas entram em movimento, se agitam, se atraem, se aproximam e se separam em virtude da lei de afinidades. E pelas suas combinações múltiplas, compõem a infinita variedade das substâncias. Que essas condições cessem e o trabalho é subitamente detido para recomeçar quando elas se apresentarem de novo. É assim que a vegetação se acelera, se abranda, cessa e retoma sob a ação do calor, da luz, da umidade, do frio ou da seca, que tal planta prospera num clima ou num terreno e definha ou perece num outro. 15. O que se passa diariamente sob os nossos olhos pode colocar-nos no caminho do que se passou na origem dos tempos, porque as leis da natureza são invariáveis. Uma vez que os elementos constitutivos dos seres orgânicos e dos seres inorgânicos são os mesmos, que vêm incessantemente sob o império de certas circunstâncias formarem as pedras, as plantas e os frutos, pode-se disso concluir que os corpos dos primeiros seres vivos se formaram como as primeiras pedras, pela reunião das moléculas elementares em virtude da lei da afinidade, à medida que as condições da vitalidade do globo foram propícias a tal ou tal espécie.
A semelhança de formas e de cores na reprodução dos indivíduos de cada espécie pode ser comparada à semelhança de forma de cada espécie de cristal. As moléculas, se justapondo sob o império da mesma lei, produzem um conjunto análogo. Princípio vital. 16. Dizendo-se que as plantas e os animais são formados dos mesmos princípios constituintes que os minerais, é necessário entender-se no sentido exclusivamente material. Também aqui não é questão senão do corpo. Sem falar do princípio inteligente, que é uma questão à parte, há na matéria orgânica um princípio especial, inacessível e que não pôde ainda ser definido. É o princípio vital. Este princípio, que é ativo no ser vivo, está extinto no ser morto, mas não deixa de dar à substância propriedades características que a distinguem das substâncias inorgânicas. A química que decompõe e recompõe a maioria dos corpos inorgânicos pôde decompor os corpos orgânicos, mas nunca chegou a reconstituir mesmo uma folha morta. Prova evidente de que há nesta alguma coisa que não existe nas outras. 17. O princípio vital é alguma coisa de distinta, tendo uma existência própria? Ou bem, para reentrar no sistema da unidade do elemento gerador, não é senão um estado particular, uma das modificações do fluido cósmico universal, que se torna princípio de vida, como se torna luz, fogo, calor, eletricidade? Foi neste último sentido que a questão foi resolvida pelas comunicações relatadas acima, capítulo 6, Uranografia Geral. Mas qualquer que seja a opinião que se faça sobre a natureza do princípio vital, ele existe, uma vez que se lhe vêem os efeitos. Pode-se, pois, admitir logicamente que em se formando os seres orgânicos assimilaram o princípio vital que era necessário à sua destinação, ou, querendo-se que esse princípio se desenvolveu em cada indivíduo pelo efeito mesmo da combinação dos elementos, como se vê, sob o império de certas circunstâncias, se desenvolver o calor, a luz e a eletricidade. 18. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono, em se combinando sem o fluido vital, não formariam senão um mineral ou um corpo inorgânico. O princípio vital, modificando a constituição molecular desse corpo, lhe dá propriedades especiais. Em lugar de uma molécula mineral, tem-se uma molécula orgânica. A atividade do princípio vital é mantida durante a vida pela ação do desempenho dos órgãos, como o calor pelo movimento de rotação de uma roda, que essa ação cesse pela morte. O princípio vital se extingue, como o calor quando a roda cessa de girar. Mas o efeito produzido sobre o estado molecular do corpo pelo princípio vital subsiste depois da extinção desse princípio, como a carbonização da madeira depois da extinção do calor. Na análise de corpos orgânicos, a química encontra bem os elementos constituintes, oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono, mas não pode reconstituí-los, porque não existindo mais a causa, ela não pode reproduzir o efeito, ao passo que pode reconstituir uma pedra. 19. Tomamos por comparação o calor desenvolvido pelo movimento de uma roda, porque é um efeito vulgar, conhecido de todo o mundo, e mais fácil de se compreender, mas seria mais exato dizer que, na combinação dos elementos para formar os corpos orgânicos, ele se desenvolve na eletricidade. Os corpos orgânicos seriam, assim, verdadeiras pilhas elétricas, que funcionam enquanto os elementos dessas pilhas estão nas condições requeridas para produzir a eletricidade. É a vida que param quando cessam estas condições. É a morte. Segundo isso, o princípio vital não seria outro que a espécie particular de eletricidade designada sob o nome de eletricidade animal.
liberada durante a vida pela ação dos órgãos e cuja produção se suspende na morte pela cessação dessa ação. Geração espontânea. 20. Pergunta-se naturalmente, por que não se formam mais seres vivos nas mesmas condições que os primeiros que apareceram sobre a Terra? A questão da geração espontânea, que hoje preocupa a ciência, se bem que ainda diversamente resolvida, não pode deixar de lançar a luz sobre esse assunto. O problema proposto é este. Formam-se espontaneamente em nossos dias seres orgânicos unicamente pela união dos elementos constitutivos sem germes preliminares, produtos da geração comum, de outro modo dito, sem pais nem mães? Os partidários da geração espontânea respondem afirmativamente e se apoiam sobre observações diretas, que parecem conclusivas. Outros pensam que os seres vivos se reproduzem uns pelos outros e se apoiam sobre esse fato, constatado pela experiência, que os germes de certas espécies vegetais e animais, estando dispersos, podem conservar uma vitalidade latente durante um tempo considerável, até que as circunstâncias sejam favoráveis à sua eclosão. Essa opinião deixa sempre subsistir a questão da formação dos primeiros tipos de cada espécie. 21. Sem discutir os dois sistemas, convém notar que o princípio da geração espontânea não pode, evidentemente, se aplicar senão aos seres de ordens mais inferiores, do reino vegetal e do reino animal, àqueles onde começa a manifestação da vida e cujo organismo extremamente simples, de alguma sorte, é rudimentar. Efetivamente, foram os primeiros que apareceram sobre a Terra e cuja geração deve ter sido espontânea. Assistiríamos, assim, a uma criação permanente, análoga à que ocorreu nas primeiras idades do mundo. 22. Mas então, por que não se vêem mais se formarem, do mesmo modo, os seres de uma organização complexa? Esses seres não existiriam sempre, é um fato positivo, portanto, começaram. Se o musgo, o líquen, o zoófito, o infusório, os vermes intestinais e outros podem se produzir espontaneamente, por que não ocorreria o mesmo com árvores, peixes, cães, cavalos? Aqui se detém, no momento, as investigações. O fio condutor se perde e até que seja encontrado, o campo está aberto às hipóteses. Seria, pois, imprudente e prematuro dar sistemas por verdades absolutas. 23. Se o fato da geração espontânea está demonstrado, por limitado que seja, não deixa de ser um fato capital, um marco posto que se pode colocar sobre o caminho de novas observações. Se os seres orgânicos complexos não se produzem dessa maneira, quem sabe como começaram? Quem conhece o segredo de todas as transformações? Quando se vê o carvalho sair da bolota, quem pode dizer se um laço misterioso não existe do pólipo ao elefante? Número 25. No estado atual dos nossos conhecimentos, não podemos colocar a teoria da geração espontânea permanente, senão como uma hipótese, mas como uma hipótese provável, e que talvez um dia tome lugar entre as verdades científicas reconhecidas. 1. Nota. Revista Espírita, julho de 1868, página 261, Desenvolvimento da Teoria da Geração Espontânea. Fim de nota. Escala dos seres orgânicos. 24. Entre o reino vegetal e o reino animal não há delimitação nitidamente traçada. Sobre os confins dos dois reinos estão os zoófitos, ou animais-plantas, cujo nome indica que se ligam a um e ao outro, são o traço de união. Como os animais, as plantas nascem, vivem, crescem, nutrem-se, respiram, se reproduzem e morrem. Como eles, para viverem, elas têm necessidade da luz, do calor, de água. Se disso estão privadas, definham e morrem. A absorção de um ar viciado e de substâncias deletérias envenena-as. Seu caráter distintivo e mais marcante é estarem ligadas ao solo e dele tirarem o seu alimento sem deslocamento.
O zoófito tem a aparência exterior da planta. Como planta, prende-se ao solo. Como animal, a vida nele é mais acentuada. Aure o seu alimento no meio ambiente. Um degrau acima, o animal está livre para ir procurar o seu alimento. São, de início, as inumeráveis variedades de pólipos com corpos gelatinosos, sem órgãos bem distintos e que não diferem das plantas senão pela locomoção. Depois vem, na ordem do desenvolvimento dos órgãos, da atividade vital e do instinto, os eumintos ou vermes intestinais, os moluscos, animais carnudos sem ossos, dos quais uns são nus, como as lesmas, os polvos, os outros são providos de conchas, como os caracóis, as ostras. Os crustáceos, cuja pele é revestida de uma crosta dura, como os caranguejos, as lagostas, os insetos nos quais a vida toma uma atividade prodigiosa e se manifesta o instinto laborioso, como a formiga, a abelha, a aranha. Alguns sofrem uma metamorfose, como a lagarta que se transforma em elegante borboleta. Vem em seguida a ordem dos vertebrados, animais com esqueleto ósseo, que compreende os peixes, os répteis, os pássaros e, enfim, os mamíferos cuja organização é a mais completa. 25. Se não se considera senão os dois pontos extremos da corrente, sem dúvida não há nenhuma analogia aparente, mas passando-se de um anel ao outro sem solução de continuidade, chega-se sem transição brusca da planta ao animal vertebrado. Compreende-se, então, que os animais de organização complexa possam não ser senão uma transformação ou, querendo-se, um desenvolvimento gradual de início insensível da espécie imediatamente inferior e, assim, pouco a pouco, até o ser primitivo elementar. Entre a bolota e o carvalho a diferença é grande e, todavia, seguindo-se passo a passo o desenvolvimento da bolota, chega-se ao carvalho e não se espanta mais que ele proceda de uma tão pequena semente. Se, pois, a bolota encerra os elementos latentes próprios à formação de uma árvore, por que não seria o mesmo do ácaro ao elefante? Número 23. Segundo isso, compreende-se que não haja geração espontânea senão para os seres orgânicos elementares. As espécies superiores seriam o produto das transformações sucessivas desses mesmos seres. À medida que as condições climáticas lhes foram propícias, adquirindo cada espécie a faculdade de se reproduzir, os cruzamentos levaram a inumeráveis variedades, e depois, uma espécie a espécie instalada nas condições de vitalidade durável, quem diz que os germes primitivos, de onde elas saíram, não desapareceram como inúteis para o futuro? Quem diz que o nosso ácaro atual seja o mesmo que de transformação em transformação produziu o elefante? Assim, se explicaria por que não há geração espontânea entre os animais de organização complexa. Esta teoria, sem ser admitida de modo definitivo, é que tende, evidentemente, a predominar hoje na ciência. É aceita pelos observadores sérios como a mais racional. O homem corporal. 26. Do ponto de vista corporal e puramente anatômico, o homem pertence à classe dos mamíferos, dos quais não difere senão por nuances na forma exterior. De resto, a mesma composição química que todos os animais, os mesmos órgãos, as mesmas funções e os mesmos modos de nutrição, de respiração, de secreção, de reprodução. Ele nasce, vive e morre nas mesmas condições, e em sua morte seu corpo se decompõe como de tudo o que vive. Não há em seu sangue, em sua carne, em seus ossos, um átomo diferente daqueles que se encontram no corpo dos animais. Como estes, em morrendo, retorna à Terra o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono, que estavam combinados para formá-lo, e vão, por novas combinações, formar novos corpos minerais, vegetais e animais. A analogia é tão grande que se estudam as suas funções orgânicas sobre certos animais,
quando as experiências não podem ser feitas nele mesmo. 27. Na classe dos mamíferos, o homem pertence à ordem dos bímanos. Imediatamente abaixo dele vêm os quadrúmanos, animais de 4 mãos, ou macacos, dos quais uns, como o orangotango, o chimpanzé, o mono, têm certos comportamentos do homem, a tal ponto que há muito tempo são designados sob o nome de homens da floresta. Como ele, caminham eretos, servem-se de bastões, constroem suas cabanas e levam os alimentos à boca com a mão, sinais característicos. 28. Por pouco que se observe a escala dos seres vivos do ponto de vista do organismo, reconhece-se que desde o líquen até a árvore e depois do zoófito até o homem, há uma corrente se elevando gradualmente sem solução de continuidade, e da qual todos os anéis têm um ponto de contato com um anel precedente. Seguindo-se passo a passo a série dos seres, dir-se-ia que cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior. Uma vez que o corpo do homem está em condições idênticas à dos outros corpos, química e constitucionalmente que ele nasce, vive e morre do mesmo modo, deve ter sido formado nas mesmas condições. 29. Quanto isso possa custar ao seu orgulho, o homem deve se resignar a não ver em seu corpo material senão o último anel da animalidade sobre a terra. O inexorável argumento dos fatos aí está, contra o qual protestaria em vão. Mas quanto mais o corpo diminui de valor aos seus olhos, mais o princípio espiritual cresce em importância. Se o primeiro o coloca ao nível do animal, o segundo o eleva a uma altura incomensurável. Vemos o círculo em que se detém um animal, não vemos o limite aonde pode chegar o espírito do homem. 30. O materialismo pode ver aí que o espiritismo, longe de temer as descobertas da ciência e seu positivismo, vai adiante e os provoca porque está certo de que o princípio espiritual, que tem a sua existência própria, não lhe pode sofrer nenhum dano. O espiritismo caminha junto com o materialismo sobre o terreno da matéria. Admite tudo o que este admite, mas ali onde este se detém, o espiritismo vai além. O espiritismo e o materialismo são como dois viajantes que caminham juntos, partindo de um mesmo ponto. Chegados a uma certa distância, um diz: "Não posso ir mais longe." O outro continua sua rota e descobre um mundo novo. Por que, pois, o primeiro diz que o segundo é louco? Porque aquele, entrevendo os novos horizontes, quer ultrapassar os limites onde convém ao outro deter-se? Cristóvão Colombo não foi também tratado de louco porque acreditava no mundo além do oceano? Quanto a história não conta desses loucos sublimes que fizeram a humanidade avançar, aos quais se traçam coroas depois de se lhes ter atirado lama? Pois bem, o espiritismo, esta loucura do século XIX, segundo aqueles que querem permanecer na margem terrestre, nos descobre todo um mundo bem de outro modo importante para o homem do que a América, porque todos os homens não vão à América, ao passo que todos, sem exceção, vão ao dos espíritos, fazendo incessantes travessias de um para o outro. Chegados ao ponto em que estamos da Gênese, o materialismo se detém, ao passo que o espiritismo prossegue as suas pesquisas no domínio da Gênese espiritual.